chegou uma aceitação aqui, que isso? Quantos aluguéis nós pagaremos com essa aceitação, dona Jana? Me fala. Pô, Peraí. Ih, o eu que que eu... tenho que pagar 10 mil reais para ser publicado. 10 mil reais para publicar? Mas e aí, como é que 10 vai mil ficar o nosso reais. aluguel? O que que você me diz disso? Ah, aí não sei, a gente vai ter que ver depois. Então, beleza. Vamos morar numa casinha de livros. Efigenialidades. Criatividade e escrita. O podcast do Fantástico Guia. Dona Jana, o assunto é sério, é um assunto que sempre gera treta. Eu acho que tem pelo menos uma treta anual aí no mercado É editorial por verdade. conta dessa coisa de editoras, entre aspas, e editoras. Editoras. Editoras Que é e isso? editoras. Por que essa diferença toda, dona Jana? Hoje é dia da gente entender por que é que essa é uma treta recorrente, uma treta crônica. Dá para chamar de treta crônica, talvez? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque é isso, todo ano tem essa treta, todo ano tem essa volta à tona aí essa discussão. Com Olha, muita eu vou razão, tá? Não achamos ruim, não. A gente acha É bom. com muita razão, porque eu acho que também essa questão ela vai ganhando camadas, assim, as editoras, entre aspas, vão se adaptando e as coisas vão mudando conforme o mercado também muda, sabe? Então, a gente já viu aí modelos e modelos de editoras, entre aspas, e eu já quero começar, dona Jana, propondo que a gente trace uma diferença, porque eu acredito que grande parte da confusão está em chamar duas empresas, dois modelos de empresas como editoras. Eu acho que aí a Sim, gente já começa errando. Eu sim. proponho que a gente comece a separar entre editora e uma gráfica que presta serviços editoriais. Quando presta. Essa é quando presta, tá bom. Sim, Tem isso. Mas assim, eu gostaria que a gente pudesse ter essa discussão aqui dessa forma sim. e antes de qualquer coisa também dizer que é importantíssimo que nós tenhamos gráficas que ofereçam ótimos serviços no nosso mercado. Principalmente nós, como autores independentes, a gente precisa realmente ter essas empresas aí prestando serviços, só que essa confusão entre o que é uma editora sem aspas e o que é uma editora entre aspas acaba causando aí sempre uma treta reciclada, e a gente vê também que muita gente que está ingressando no mercado editorial agora acaba perdendo bastante grana nessa brincadeira. sim, sim. Eu acho que a palavra-chave é transparência. Eu acho que a gente não está aqui para falar que um formato é ruim ou um formato é bom. A gente está aqui para defender que você tem que ter muito transparente quando você fecha contrato com seja uma gráfica ou uma gráfica, o que está incluso naquele contrato, o que está incluso naquela prestação de serviço, né? Porque são coisas muito diferentes. Uma Mas tem que ser gráfica. uma gráfica ou uma gráfica. Tipo, para quem tá ouvindo não tá vendo, né? Que eu tô usando Mas é aqui editora, air quotes. criatura. É editora. Editora, é verdade. Você está se Editora, confundindo toda aí. é verdade, é verdade. Não, é que eu acho que assim, então a transparência a gente tem que É. saber deixar muito claro o que é aquela editora, seja ela uma editora que na verdade é uma gráfica ou uma editora de fato, tá colocando ali como serviço, né? E esse termo, para mim, transparência, eu acho que é o que vai reger esse encontro de hoje aqui sobre esse assunto, né? Porque eu acho que, de novo, a gente não tá aqui para falar, um formato X é válido ou não é, você faça ou não faça, a gente não tá aqui, como a gente sempre falou desde o primeiro episódio, para dizer o que cada um vai fazer ou não fazer, mas assim, a gente quer que as pessoas tenham muita transparência, tenham muita clareza do que elas estão contratando, né? E por que a gente está dizendo isso? Porque acho que a principal diferença para mim, Dioguinho, está no nome da coisa. A editora, ela é uma empresa, vamos chamar assim, que ela edita o seu livro. Eu acho que metade do trabalho de uma editora, para mim, né, tem muitas coisas que uma editora faz, mas simplificando muito, metade do trabalho é editar o material. E com editar, eu quero dizer fazer a curadoria, ou seja, selecionar esse material dentro de uma grande oferta de materiais, editar de fato o conteúdo, editar de fato o texto, fazer um copy desk com uma preparação, vocês já sabem o que é, a gente já falou aqui no podcast, fazer uma revisão, fazer uma capa, tudo mais. E a outra metade da função da editora para mim
é o que torna essa editora uma empresa, que é assumir o risco daquele negócio. Então, o que eu diria é, se a empresa que você está contratando, ela está fazendo essas duas coisas, ela está editando o seu material, ela está trabalhando no seu texto para que ele seja o melhor texto possível, e ele selecionou o seu material dentro de uma série de materiais e não simplesmente aceitou qualquer material que você mandou, e, além disso, essa editora também está assumindo para si os riscos financeiros mesmo desse projeto, ou seja, você não precisa pagar nada e a editora ainda vai te pagar um valor, mesmo que seja um valor pequeno, mesmo que seja uma editora pequena que vai, eu vou te pagar R$ 50 de royalties a cada 6 meses. Tudo bem, mas ela que fez todos os serviços, ela pagou do bolso dela, ela pagou um adiantamento para você, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um adiantamento de R$ 100, sei lá. Se isso acontece, pode classificar essa editora como uma editora sem aspas. Agora, se essa prestadora de serviço está oferecendo para você apenas serviços editoriais pelos quais você vai pagar e, posteriormente, uma impressão pela qual você também vai pagar, aí a gente está falando de uma gráfica que se diz editora que, na verdade, é uma gráfica, certo? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que a gente poderia também esmiuçar um pouco mais isso, mas eu só gostaria de retornar para essa questão da gráfica, porque, às vezes, algumas editoras, entre aspas aí, não fazem jus ao nome gráfica também, né? É verdade. Por quê? Porque oferecem um serviço, né? Um trabalho gráfico muito ruim também, né? Então, a gente está utilizando essa diferenciação aqui para evitar, né, essa confusão entre o que é uma editora com e uma editora sem aspas, mas às vezes é bom de dizer que nem isso essa editora, entre aspas, está entregando. Mas assim, eu considero, Jana, e eu gostaria que você avaliasse se você concorda ou não, que a gente pode dizer que é uma editora quando ela não vai cobrar para publicar seu livro, certo. Tá? E quando a gente diz ela não vai cobrar, ela não vai nem querer que você compre exemplares, Exato. Nada disso. Contrapartida, coparticipação, todos esses nomes aí são basicamente isso. Esses exemplares que o Diogo tá falando é muito bom de destacar isso daqui, na categoria de cobrar, porque isso pode passar muito despercebido. Não, editora, eu não paguei nenhum real, só que eu comprei 50 livros que eu vou ter que vender depois. Não. Você está pagando por 50 livros. Se você vai vender depois ou não, tudo bem, mas isso desclassifica essa empresa como uma editora. A gente está classificando ela como na nossa opinião. Gráfica, na nossa opinião, como uma gráfica. Assim, a gente tem que traçar uma linha em algum lugar, e essa, para mim, é uma linha que é ultrapassada. Então, assim, beleza. De novo, não está errado, não está nada, mas você tem que ter essa consciência do que você está fazendo, do que você está contratando, né? Então, vamos lá, vamos só terminar essa lista aqui para a gente poder esmiuçar e falar de cada uma delas, mas não cobrar para publicar, eu acredito que seja a primeira, arcar com todos os custos da publicação, ou seja, arcar com o custo da edição, da revisão, bancar a arte da capa, a impressão, a distribuição. Uma outra característica que eu considero de extrema importância para uma editora é que ela remunere você. E se a gente está falando, né, a Jana acabou de trazer a questão de, não precisa ser uma editora gigantesca que vai conseguir pagar um baita adiantamento para você, até porque, assim, até editoras grandes, quando a gente fala de adiantamento, às vezes a gente não está falando de valores tão altos assim, mas existe um adiantamento. E esse adiantamento é justamente a prova de que aquela empresa acredita no potencial do seu livro, do que você está trazendo ali, que será oferecido nas livrarias. Então, ao adiantar, essa empresa, né, essa editora está fazendo o quê? Ela está assumindo um risco. E aí é que mora a grande questão. Se não existe um risco sendo assumido por parte da editora, ela não é uma editora. Porque faz parte do negócio. Faz parte do negócio você olhar para uma história, acreditar naquela história, acreditar naquele autor e trazer aquele livro como um produto a ser oferecido em livrarias, em marketplace, enfim, onde quer que você venda seu livro. Mas é importante que a editora esteja ali sempre focada em assumir os riscos e arcar com os custos. Porque você, que está escrevendo, você já está fazendo coisa pra cacete. Você já está fazendo... A maior parte da coisa. Você é a principal pessoa envolvida ali na produção daquele conteúdo.
Exato, você está investindo um tempo absurdo da sua vida em escrever, você está correndo o risco também de não vender, né? Uma editora apostou ali em você, ela não vendeu, com certeza você dificilmente será chamado aí a publicar novamente e tal, porque a gente sabe que existe uma lógica aí capitalista. Levanta a bandeirinha aí, dona Jana, do socialismo, vai lá. Toca a música, né? Existe uma lógica aí mercadológica, se você não está vendendo, é claro que existem exceções, né? Mas se você não está dando lucro para aquela empresa, dificilmente ela vai investir em publicar um novo livro seu, né? Então, acho que a gente pode concordar com com essas só um características. ponto, pode super, e um ponto que eu quero acrescentar sobre o risco é que se a editora não está cobrando risco, adivinhe quem está correndo esse risco. Adivinhe quem estará entubando tudo isso se der algum erro? Você. Então, você tem que ficar muito atento a isso também. O risco que a editora corre, ela é transferida para esse autor quando a gente está falando dessas gráficas que se dizem editoras e que cobram para você imprimir, ou então para você comprar aqueles livros e tudo mais. O risco é transferido. Ou seja, compra esses 50 exemplares aqui. Se você não vender esses livros, quem que vai ficar com, entre aspas, prejuízo? Aliás, entre aspas, não, literal prejuízo. É você mesmo. Então, assim, esse balanço de com quem tá o dinheiro e com quem tá o risco, aí é muito legal da gente se observar. Isso que a Jana acabou de trazer é justamente uma das práticas, né? Para não dizer que eu cobro do autor, eu vou dar a esse autor a oportunidade de vender os exemplares. Só que aí você está simplesmente repassando esse risco para o autor. Porque se ele não vender, ele vai ter que arcar com isso, né? Então, essa é uma das práticas que a gente realmente não considera sendo uma prática de boa-fé dentro do nosso mercado, né? Agora, não sei nem se é de boa-fé. Na verdade, eu acho que é isso que a gente já falou. Eu acho que se a pessoa sabe, se ela tá realmente falando, não, eu quero assumir esses riscos, porque se eu não fosse... Por exemplo, um caso em que a gente pode dizer que essa gráfica que se chama de editora, né? É um caminho, é se você falar assim, eu ia fazer independente, mas eu não quero ter todo o trabalho de distribuir, de mandar pelo correio. Eu tenho dinheiro, eu tô afim de gastar mais para não ter dor de cabeça, por exemplo. Então, quantas vezes a gente não paga mais para não ter dor de cabeça, para resolver as coisas? Então, eu quero fazer isso. Eu tenho consciência de que se eu fizesse independente, eu ia gastar X. Essa gráfica tá me cobrando 3X, mas eu quero pagar 3X porque ela vai resolver um monte de coisa que eu não quero resolver. Pronto, tá ótimo. Então, assim, a coisa é transparência. Se você sabe o que você está fazendo, se você realmente quer fazer aquilo, show de bola. Vai, não é um caminho errado nem nada. O que a gente não pode é achar que esse é o jeito certo, achar que todas as editoras são assim, e, portanto, eu vou normalizar e vou achar que aceitar, entendeu? O que acaba acontecendo muito, Jana, é que as pessoas que acabam optando, né, por publicar com essas empresas são pessoas que não conhecem o mercado tão bem assim, né? São pessoas que, de certa forma, fazem essa escolha sem saber de tudo que está envolvido e de que existem outras possibilidades ali de publicação, né? Então, o que você falou, super válido. Se a pessoa encontrou aquela empresa que se denomina editora e essa empresa pode viabilizar ali o sonho de uma pessoa, eu quero ter o meu livro, eu quero fazer uma tarde de lançamento, eu quero ter uma empresa que distribua, que imprima e tal, nada de errado, nada de errado. O nosso problema começa quando as pessoas que estão ingressando no mercado editorial ou pessoas que ainda não estão sabendo muito bem como funciona essa dinâmica, acabam sendo convencidas a publicar ali e tendo as suas expectativas frustradas, porque existe também um jogo de se fazer de editora quando não se é uma editora. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. E aí, vamos tentar, então, definir também algumas características que vão acender o nosso sinal de alerta aí. Eu não consideraria uma editora se ela cobra para publicar, para divulgar, para distribuir o meu livro ali sobre algum selo da editora, né? Eu não considero essa empresa uma editora se ela imprime meu livro sem editar e revisar nada. Se eu vou entregar lá o documento, ela vai pegar e falar, é isso aqui que você quer? Beleza, vamos transformar isso aqui no livro. E tem duas modalidades disso aí, porque a editora pode falar para você, essa editora, entre aspas, pode falar para você, eu não reviso o seu livro, você está ciente disso,
Ou o que eu acho que é pior é ela não falar nada, ela daqui, eu sou uma editora, eu vou publicar o seu livro, e ela vai publicar o seu livro do jeito que você mandou, sem passar por uma revisão. Os dois casos ali não classificam aquela empresa como uma editora, porque uma editora edita, e se você não está sequer revisando, você não está editando nada. Agora, quando a gráfica que você diz editora, pelo menos avisa, aí pelo menos eu acho que é um passo um pouco mais de transparência naquilo que a gente já falou, porque daí, por exemplo, o autor que tem interesse de fato de fechar aquele serviço daquela forma ali, mesmo sabendo que tem essas desvantagens, ele pelo menos pode ir por fora, atrás de um revisor e tudo mais. Então, mas assim, concordo com você, já desclassifica para mim como uma editora sem aspas. E aí a gente também tem aquelas editoras que cobram para prestar serviços editoriais. Isso. Então, se a editora está cobrando para prestar um serviço, eu também já não consideraria ela uma editora. Porque já partimos aqui, né, do pressuposto que ao, né, se vender como uma editora, você vai prestar todos os serviços editoriais ali, porque você quer que a melhor obra chegue no mercado. Né, na prateleira lá da livraria, você quer a melhor obra possível. Então, você vai correr atrás de todos esses serviços aí para que esse livro chegue lá para o leitor na melhor versão dele. Exato. Uma editora, tem revistas também, né, que tem esse formato. A gente também acha que ergue ali uma atenção para a gente se ela oferece os serviços, mas ela te cobra os serviços. O dinheiro, ele geralmente flui numa editora, numa revista, né, que faz um trabalho sério, o dinheiro, ele flui do lado do editora, revista, para o autor, sempre. Ah, mas eu sou uma editora ou uma revista muito pequena, né? Tudo bem, R$10, R$10. Tá fluindo de quem fez o maior trabalho ali, que é a pessoa que escreveu, quem é o proprietário daquela propriedade intelectual, ele vai receber um valor, mesmo que seja R$5. E assim, quero bater nessa tecla, porque a gente tem excelentes editoras independentes aqui no Brasil, de fantasia e ficção científica, que são editoras muito sérias, que fazem um trabalho de curadoria, que fazem um trabalho de edição, que fazem um trabalho de diagramação, preparação, revisão, tudo bonitinho. E essas editoras, por motivos de dimensão da editora e mercado que a gente tem, né? Porque, de novo, é uma empresa. Às vezes, a gente tem editoras que os proprietários da editora não lucram nada, ou lucram muito pouco com aquela publicação, mas eles pagam um adiantamento mesmo que seja pequeno. Eles pagam os direitos autorais bonitinho, a cada 6 meses, mesmo que seja R$10, R$15. Sim. Então, não estamos falando de grandes quantidades de dinheiro. Só batendo de novo nessa tecla aqui, porque eu acho que é muito importante diferenciar editora, entre aspas, de editora, e editora independente que continua sendo uma editora, sim, se ela estiver fazendo isso que a gente está falando de transparência. Exato. E aí entra uma outra forma de cobrança também, né? Que foi algo que a gente foi percebendo acontecer aí de forma mais recente, né? Que são algumas editoras que cobram por mentorias, por consultorias. E aí, muitas vezes, essas mentorias e consultorias, elas são pré-requisitos para que o autor publique naquela empresa, né? Então, novamente, muita atenção com isso, porque se você está trabalhando com uma editora séria, numa empresa séria, qualquer tipo de edição vai ser feita sem qualquer cobrança, sabe? Você vai lidar com os profissionais que vão mexer naquela história sem qualquer tipo de cobrança. Então, muito cuidado com mentor, muito cuidado com qualquer coisa relacionada à consultoria também, porque isso muitas vezes é utilizado como uma forma aí de você convencer algumas pessoas a publicar nesse modelo que não é um modelo que vá beneficiá-las, né? Sim, lembrando que transparência, se você quiser fazer isso de qualquer forma, ótimo, a questão é isso ser um pré-requisito para que você publique, e porque qual que é o grande ponto aqui que eu acho, não sei se a gente vai falar disso mais para frente, mas qual que é o grande ponto aqui? Quando você está envolvendo um pagamento que vai do autor para essa empresa, você está jogando por terra todo o tipo de curadoria que existe. Por quê? Uma empresa, ela quer ganhar dinheiro. Ela vai otimizar aquele tipo de aceitação ao número máximo de autores que ela puder. E isso é uma questão também, que a gente acha que não vai entrar muito falar disso. Aqui. Vai falar, não, boa. Mas, então, assim, muito cuidado com isso, com essa coisa de, você tem que fazer uma mentoria, você tem que fazer não sei o quê. Porque, no fim, a curadoria, ela não funciona mais. Qualquer pessoa que chegar com qualquer coisa ali, sempre tem como a gente dar uma ajeitadinha e publicar, entendeu? Então, toma cuidado. O que o Diogo falou
de novo, todas essas etapas, se você gosta muito de uma ideia, mas você acha que o livro tem que ser remodelado, editado, mexido, você contrata aquela história, paga por ela e edita dentro do seu calendário, dentro do seu cronograma, tudo financiado pela própria editora. Exato. E uma outra prática, né, é a prática de cobrar para oferecer a oportunidade para o autor vender aquele livro num evento literário, né? E, nossa, isso é extremamente complicado, porque, vamos lá, não é barato participar de um evento literário, né? Principalmente se a gente está falando de uma Bienal e tal, você conseguir um stand lá, não é barato realmente. Agora, se a editora, entre aspas, que se propôs a publicar você, está se propondo a alugar um stand e tal, é problema dela. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem que botar a mão no bolso para ajudar a editora a ter esse espaço. E é claro que a editora vai jogar com aquela coisa de mas é importante para a gente ter. Para a gente quem? Para a gente quem que é importante ter isso aí? Porque assim, a parte, né, que você tinha que fazer, você fez, que foi escrever. Não, mas não basta isso. O autor tem que vender, tem não sei o quê. Pera lá, gente. Pera lá. Calma aí, né? Porque se você aluga um stand, você bota os seus escritores para vender ali também, existem outros profissionais que estão sendo descartados, né? Profissionais que estariam trabalhando ali naquele stand e tudo mais, né? Que já não estão, né, mais participando dessa dinâmica aí. E assim, vamos lá, não é todo mundo que tem a predisposição para vender, não é todo mundo que tem o talento para vender, não deve ser uma obrigação do autor estar num stand para vender nada. É muito legal quando o autor se dispõe a estar lá em contato e tudo mais. Pô, muito legal. Mas vamos conversar sério, não é fácil vender. Ainda mais numa Bienal. Não é fácil vender. É uma concorrência absurda, é um estresse absurdo, é um cansaço absurdo também. Então, muitas vezes você, autor, vai, né, comprar essa ideia da editora achando que, pô, mas é bom para mim, porque eu vou estar lá, vou estar sendo visto e tal, mesmo que uma pessoa compre e tal. Mas será que você tem condições de lidar com toda essa pressão, todo esse cansaço? Lembra que a Bienal, ela vai ocorrer no Rio, em São Paulo, na Bahia, enfim, você tem Bienal por todo o Brasil, você tem eventos literários por todo o Brasil. O que você vai fazer? Você vai ficar indo a todos esses eventos, né? Você vai investir também para isso, porque é dinheiro que você está colocando no bolso, e você está tirando do bolso para investir. Tirando do bolso. Né? Então, a gente precisa entender que quando uma editora aluga um stand da Bienal, ela tem que ter toda a estrutura para vender seu livro. Não é sua obrigação estar lá. Você pode escolher estar, mas não é sua obrigação. Exatamente, você não tem que, não é sua obrigação, você não tem que pagar a mais por isso também. Mas se eu pagar, ele vai levar meu livro, se eu não pagar, a editora não vai levar meu livro. Estranho isso aí. Bem pouco transparente, bem complicado, porque uma editora, ela é uma parceria com o autor. A editora ganha quanto ela vende, o autor ganha quanto ela vende. Então, os dois se comprometem ali a vender a coisa. A editora, ela não tem que... não, então só se você fizer esforço de pagar, você vai... Não é assim que funciona, sabe? A editora comprou. E é justamente por isso que a coisa do adiantamento, do risco ser da editora, é um respaldo para você. Porque, querendo ou não, se a editora já investiu no seu projeto, ela vai querer vender, entendeu? Sim. Gente, talvez vocês estejam escutando uma cantoria aqui, porque é Semana Santa que a gente tá gravando, então acho que tá tendo uma procissão da igreja aqui. Eu acho que não tá vazando. Mas se vazar, coisa, saibam que é isso. Com procissão aqui também. Eu tava achando que era a galera gritando por causa do jogo do Vasco. Não, eu tô vendo que é uma igreja aqui perto. É a procissão. Eu acho que foi domingo de Ramos, né? Então não sei se tá tendo alguma procissão. Mas, só complementando também, algo que é muito perigoso é quando, ao participar desses eventos, né, ali no stand da editora e tal, a editora começa a criar qual autor vendeu mais. Pô, vamos calcular quem é que está vendendo mais. Nossa, esse autor foi o que mais vendeu, não sei o quê. Muito cuidado com isso.
essa competitividade que se gera, essa pressão, né, que muitas vezes é velada também, às vezes nem é velada, às vezes é jogada na cara mesmo, essa competição de qual autor está vendendo mais e tal, mas quem é que está se beneficiando com isso no fim das contas? É a editora. É a editora que está tendo gente lá trabalhando para eles, para vender livro, né? Os autores todos ali trabalhando para vender livro e tal. Então, você está ali dedicando seu tempo. Você poderia estar em casa escrevendo o próximo livro. Será que se essa editora acreditasse tanto no seu trabalho, ela não estaria preferindo você dentro de casa? Não, vai lá escrever o outro. Aqui a gente vende, relaxa aí. Isso a gente vai dar conta. Né? A gente vai dar conta de vender, confia. Vai escrever o próximo que a gente acredita muito no seu trabalho. Será que isso, né, já não indicaria que realmente a editora acredita no seu trabalho, no seu livro, e não no que você pode trazer aí, poupar às vezes de dinheiro dela, né, estando ali vendendo, né, como vendedor? Enfim, complicado isso. A gente precisa refletir sobre o quanto a gente está ganhando ou perdendo numa dinâmica dessas. Exatamente. Tava aqui agora tentando mutar. Tá dando pra ouvir tudo agora. Agora tá dando pra ouvir. Mas vocês sabem que esse episódio está sendo abençoado aqui por essa processão que tá passando. Não, eu concordo com você. E algo que eu acho que a gente precisa bater na tecla também, Jana, é aquela editora que não cobra nada, mas ela exige que você adquira uma determinada quantidade de exemplares. Então, assim, não vou cobrar nada para você, não. Eu vou imprimir aqui 100 exemplares e aí você vai vender tudo e você vai me repassar uma parte. Só que aí, qual é a pegadinha? Se você não vender tudo, tá no contrato lá que você vai ter que pagar aquela parte para ela de uma forma ou de outra. Então, meus amores, é dificílimo vender livro. Vender livro não é fácil. Não entre nessa loucura de receber 50, 100, 200, 500 exemplares do seu livro na sua casa. É uma das piores coisas que você pode fazer. Livro é extremamente pesado. As pessoas vão xingar vocês se elas tiverem que carregar a caixa de livro. É volumoso. Você tem que ter espaço na sua casa para guardar aquilo tudo. Você tem que ter cuidado para guardar, porque dá traça, dá não sei o que, dá não sei o que lá. Então, assim, não caiam nessa, porque depois você começa naquela de tentar vender, aí você tenta empurrar para todo mundo, você vira o chato que quer vender teu livro para qualquer um. E assim, você começa a se ressentir ali, pô, mas fulano não comprou meu livro e tal. Ninguém é obrigado a comprar seu livro, cara. Ninguém é obrigado. E sabe o que é o pior? Eles surgiram umas modalidades diferentes desse tipo de modelo aí, que é não necessariamente você precisa adquirir, mas você precisa vender tanto no lançamento. Você tem que vender X exemplares no lançamento. Se não, o que você não vender, você tem que comprar. Que é a mesma coisa, só que é com uma nomenclatura diferente. Em vez do editor já te falar, vamos supor, você tem que vender 100, você tem que comprar 100 exemplares. E aí você vai no lançamento e vende 50. Então, na prática, você ficou com prejuízo de 50 livros que você vai ter que vender depois. No esquema da venda com o número mínimo de exemplares obrigatórios, é a mesma coisa, só que com uma outra roupagem. Então, você tem que vender 100 livros. Você vendeu 50, os outros 50 vão ficar com você, porque você vai ter que comprar. É a mesma coisa, só que é uma nomenclatura um pouco menos hostil, né, de certa forma, você falar, porque você é esperançoso. Você acabou de lançar seu livro, você acha que seu livro é bom, você acha que você tem pessoas que querem ler seu livro e tudo mais, então você sempre vai partir do ponto de que você acha que você vai bater aquele número de livros. O problema é que quando você não bate esse número de livros, você tem que arcar. E assim, 50 livros a R$50, a gente tá falando do quê? De R$250, certo? É isso? 50 livros a R$50. Aí tu tá querendo fazer matemática agora, dona Jana? Que 2.500, agora... Que é isso, dona Jana? Livros. Do nada. 100 livros a R$50 é 500. Então, 50 livros a 50... Não, 100 livros... isso aí. Não, é 5 mil. É 5 mil, 2.500. Ou seja, se você tiver que comprar 20, ou seja, a Jana livros, não fez a matemática antes. E olha que eu sou engenheira. Não, mas é 2.500. Ou seja, você vai ter que pagar 2.500. Então, assim, é aquela coisa, você tem que estar atento de que essa também é uma forma aí de a editora, entre aspas, não correr aquele risco. Se enrolou toda aí, ó. Se enrolou toda aí, dona Jana. Foi enrolada por uma editora, você. Não, mas ó, eu queria só... graças a Deus, né? Pô, fomos abençoados. Mas corri o risco, corri muitos riscos. Todos nós. Basta entrar no mercado editorial para você estar correndo o risco aí de cair numa dessas. Mas assim, acho que
algo que a gente tem que deixar registrado muitas vezes a pessoa que acaba caindo aí nessa armadilha editorial, né? Pô, ela vai ter que acordar e dar de cara com aquele monte de livro encalhado lá na sala dela, no quarto dela, sabe? Ela acaba perdendo a motivação de escrever, ela acaba gastando tempo, dinheiro, energia, indo para evento, carregando o livro, aí vai lá, pô, leva 50 livros para o evento, vende 2, sabe? Aquela pessoa vai, pô, qual é a motivação, sabe, que você vai tendo ali para continuar escrevendo, sabe? A pessoa se sente culpada, ela acha que a culpa é dela porque a obra não está vendendo, ela acha que a obra é ruim, ela acha, meu livro é ruim, pô, não está vendendo. Cara, isso não é verdade. Isso não é verdade, sabe? Não necessariamente o seu livro não está vendendo porque ele é ruim, tá? Sim. Tem muito livro ruim vendendo pra cacete. Então não é isso, não é sobre isso. E assim, tem uma coisa também que pega, Jana, é que essas pessoas se sentem culpadas, sabe? Ela fala assim, pô, fui enganado, sabe? Eu queria falar isso, eu queria muito tirar um tempo aqui para, se você está ouvindo esse podcast e já rolou isso, você já pagou para uma editora, para uma gráfica que se chama de editora, você já comprou um número de exemplares aí, você não está conseguindo vender, tudo bem, passou, não se sinta culpado, porque essa é uma estrutura de negócio, por assim dizer, que ela é feita para convencer pessoas que não têm conhecimento bastante daquele funcionamento de que esse é o jeito certo de fazer as coisas. Então, não é mas eu sou trouxa, mas eu fui bobo, mas eu não prestei atenção. Não, porque assim, você não é obrigado a saber tudo. Você não é obrigado a ter ouvido um meu podcast sobre esse, falando sobre isso quando você começou. Geralmente até, né, é normal que a gente ainda esteja perdido nesse quesito. Então, assim, volta um pouco para o ponto que a gente já falou inúmeras vezes nesse podcast aqui, que não evite sempre, quando você tiver que gastar muito dinheiro, no começo de qualquer coisa, pare, vá se educar, vá ler a respeito e tudo mais. Já aconteceu? Passou. Entenda que esse modelo não é o modelo com o qual você tem que lidar o resto da sua carreira. Passa para frente e a gente vai falar aqui no podcast e também a gente fala nas redes Fantástico Gui e tal, sobre outras alternativas de publicação. Você não precisa ser... Eu vou usar o termo refém não por uma hostilidade, né? Pela expressão que a gente tem mesmo. Você não precisa ser refém desse modelo de negócios para publicar o seu livro. Sim. Certo? Você não tá só nesse mousezinho aí... Eu tava aqui procurando, porque eu tô com o nosso livro aberto aqui, o nosso Guia dos Escritores Perdidos, né? E aí eu tava procurando uma parte que eu queria muito comentar sobre ela hoje, que é a parte da coletânea ou da antologia. Por que eu quero comentar sobre isso? Porque esse é um dos dentro do tema. Golpes, entre aspas, mais antigos, né? Que a gente vê aí... O que acontece? Uma empresa, que se diz editora, ela organiza uma coletânea, uma antologia, né? Então ela anuncia, olha, gente, vamos selecionar os 10 melhores textos, os 20 melhores textos e tal. Então, essa empresa, ela já começa criando ali essa sensação de que só os melhores vão publicar. Só o que a gente receber de melhor mesmo vai ser publicado. E aí... É claro que essa armadilha aí, ela acaba tendo várias versões, né? Mas uma que você vê muito acontecer essa editora, muitas vezes, chama uma pessoa do mercado editorial, geralmente alguém, né, que se diz autor, que se diz editor, e eles sempre vão vender como o melhor editor, o maior autor. É sempre o melhor e o maior. Assim. É sempre superlativo, né? Tem que ter uma coisa muito superlativa acontecendo, dona Jana, porque não é qualquer coisa, não. Eles precisam dizer que é. Assim, muito cuidado com todo mundo que precisa dizer que é melhor ou maior, tá? Eu só gostaria de dizer isso, deixar isso registrado. Não só na literatura. Mas principalmente nela, né? E aí, Jana, o que acontece? Muitas vezes... essa pessoa que é chamada, participa aqui dessa antologia, porque se seu conto for selecionado, você vai publicar em uma antologia que o fulanão vai escrever o prefácio, a introdução. O prefácio. Porra, gente, assim, eu não tô nem aí, sabe, para quem vai escrever o prefácio, assim.
Porra, Essa pessoa não vai ler os seus textos, ou se ela ler, ela não vai dar muita bola para isso, não vai te abrir portas, não vai te dar um contato direto com essa pessoa. Essa pessoa tá fazendo isso de forma serial, ela tá fazendo isso com 30 autores em cada antologia, ela já fez 10 antologias dessa. Então não é um momento especial, assim, sabe? Não é assim que funciona. Exato. Dá essa impressão, mas não é, infelizmente. Exato. E aí, as pessoas, é claro, né? Vem aquilo, pô, se eu for selecionado, eu sou muito bom, e aí o fulano vai ver que eu sou muito bom, e aí pode ser que eu consiga contato. Vai achar um lugar para mim, não sei o que, não. Cai nessa, não cai nessa, não é isso que vai rolar. A gente já viu isso acontecer em várias versões, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas editoras, às vezes, também vão cobrar uma participação de cada uma dessas pessoas que estão ali mandando o material, né? Ah, você foi selecionado, agora você tem que pagar R$1.000 para participar e tal. E aí, amiguinhos, o que acontece? Nessa de ficar pagando, como é que você vai saber que a sua história foi selecionada realmente pela qualidade dela? Porque você está tendo que investir dinheiro. Aquela empresa, aquela editora, quer os 20 autores ali, porque ela vai cobrar 1.000 de cada um, nisso ela já botou 20 mil no bolso, sabe? Então, o que ela vai começar a fazer? Ela vai baratear a impressão, ela não vai oferecer serviço editorial de qualidade e tal. Por quê? Porque ela quer otimizar o lucro dela. E pode ser até que isso não aconteça, dona Jana, que a coletânea saia, a antologia saia e tal, mas o que ela quer? Ela quer atrair a atenção dessas pessoas para publicar com elas, com ela, né? Então, assim, agora que você já publicou a coletânea, você não quer publicar o seu próximo livro aqui com a gente e tal? Então, isso acaba servindo ali como um primeiro contato. E, cara, geralmente existe um desgaste absurdo a partir do momento no qual você entrou nessa brincadeira, porque a empresa começa a ser grossa, não responde, e aí a obra começa a atrasar. Você começa a criar atrito entre os autores, porque tem gente que vai querer uma coisa, tem gente que vai querer que cancele, tem gente que vai querer que continue, tem gente que vai querer que faça do jeito A, do jeito B, aí você vai ter que se colocar numa posição, e aí às vezes, geralmente, esses grupos tem grupo de WhatsApp, tem grupo de não sei o quê, aí você tá ali submetido a discussões que às vezes você não quer acompanhar, você simplesmente quer que alguém resolva, aí se você sair, você vai largar aquela galera lá, porque você vai, sabe, tipo, vou tirar o meu dinheiro, então... E aí, assim, é um caos, não tem como ganhar, sabe? Aquela coisa do... Tem o win-win, é o lose-lose, todo mundo perde, entendeu? Todo mundo vai perder nesse negócio. E aí uma galera vai pra rede social, aí o negócio ganha uma proporção absurda, sabe? E aí, assim... Você já tá naquela, gente, vamos só publicar e tal. Aí você aí sai de qualquer jeito, aí sai com erro, você fala, mas pelo menos saiu, então deixa. E aí você acaba meio que se submetendo a coisas, assim, a se rebaixando, de certa forma, a um formato ali que, né? Você quer uma lista das coisas que a gente já viu por aí, ó? A gente já viu nome de autor ausente, ou seja, o cara tá lá no coisa, mas o nome dele não aparece. Ou escrito de forma incorreta. Isso aconteceria comigo. Com certeza sairia, em vez de jogo, Diego, Thiago, Rodrigo. Ia ter Diego Ramírez, sei lá, alguma Ramírez, coisa assim. Diego Ramírez, um negóciozinho ia sair para mim. Você vê ali histórias com muitos erros, histórias impressas com trechos faltando. Às vezes tem metade da história só publicada no negócio. Imagina, e isso você participa um pouco... de uma antologia e aí você recebe... E não tem o fim dessa história. Na sua história não tem o fim dela. Tu fala, porra, como assim? E aí isso entra naquela coisa que a gente falou para vocês, que a editora não editou. Porque, mas erros acontecem. Sim, erros acontecem, mas acontece 1, 2, 3 erros por livro. Não acontecem erros crassos, 10, dezenas de erros crassos no mesmo livro, ou mesmo que não seja no mesmo livro. Se você já viu dezenas de erros crassos acontecerem em 5 livros, estranho, tem que prestar atenção, porque assim, o revisor, ele vai fazer uma revisão de prova, ele vai olhar, ele vai bater todas as páginas, ele vai bater se o livro, às vezes até se tá com uma linha viúva ali no fim do capítulo, imagina se tá faltando metade da história. O revisor, ele vai ler tudo na diagramação. Então, o que significa que se passou metade da história não tá ali, não houve leitura alguma do material revisado, do material diagramado, que é muito, muito grave. Tá? Uma editora, ela faz uma editora faz 2 revisões de prova, tá? Pra vocês terem noção. Ela lê 2 vezes o material já diagramado. Não, e aí o que acontece eles ainda nem lançaram uma coletânea, já abriram outra. Já tem outra coletânea rolando. Exato, já porque pegando mais dinheiro com outros autores e tal.
E assim, gente, ai, beleza. Não, deu tudo certo. Quer dizer, tudo certo dentro do possível. Depois de todo esse E estresse. o livro, a coletânea foi publicada. Gente, Uhum. me respondam. Quantas coletâneas vocês já leram na íntegra? Quantas dessas coletâneas vocês já pegaram para ler? Quantas dessas Quantos coletâneas autores vocês já vocês começaram a compraram? seguir e ler porque vocês leram no meio de uma coletânea que tem 20 autores? Tá? Porque não é 20 nenhuma coletânea, autores. porque não é uma coletânea de Ah, 5, não, 6 mas tem o autores. fulanão. Mas tem o Ah, fulanão. é O fulanão o Fulanão tem o vai... prefácio dele ali, ou o conto ele, dele que ele escreveu. porra, escreveu o prefácio, escreveu um conto e tal. Porra, gente, você acha realmente que vai... galera do fulanão vai lá... Ah, os leitores do fulanão, da fulanona também vão lá? Não vão, cara, não vão. E aí, o que vai acontecer? Vai, aí coloca na Amazon o livro, aí vai, todos os autores vão lá comentar, né, para botar review e tal, aí fica naquela, tipo, cara, infelizmente, no fim das contas, não é algo que você, na maioria dos casos, queira fazer parte de, sabe? Sim. Existem outros caminhos, a gente está cansado de bater nessa tecla aqui, mas a gente queria muito sentar para ter essa conversa com vocês, sem fazer isso de uma forma generalista. Existem exceções para tudo que a gente falou aqui, existem exceções. Agora, o que a gente quer é que, com base no que a gente conversou aqui hoje, quem estiver ouvindo isso se sinta mais preparado na hora de escolher se quer ou não participar de algumas coisas. Porque se você tem informação, se você tem conhecimento, você tem poder de escolha. Agora, se você está na ignorância, se você não sabe, se você está deixando o seu ego falar mais alto, você ou se vai... você acha que esse é o formato, é o único formato, se eu quiser publicar tem que ser assim, ou não vou ser publicado nunca, você vai se submeter. Exato, exatamente. Então, é importante que a gente comece a ter uma visão mais madura de como essas coisas acontecem. Assim informada, como em qualquer... transparente. Exato. Assim como em qualquer mercado, no mercado editorial, a gente tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, a gente tem muita gente tentando convencer os outros de que o que está sendo feito ali realmente é o que é no mercado, só funciona assim e tal. E não é verdade. A gente precisa ter esse momento para entender que há mais possibilidades além dessas empresas que se colocam como editoras ali, mas que no fim das contas muitas vezes acabam frustrando autores que poderiam aí ter uma carreira muito, né, frutífera, assim, né? Poderiam ali estar realmente publicando bastante e tal, mas acabam sendo desmotivados aí. Por quê? Porque deram de cara aí, esbarraram, infelizmente, com empresas que dificultaram bastante toda a trajetória deles, né? Exato. É isso, dona Jana! Exato! É isso, Dioguinho. Deixa eu responder esse e-mail aqui falando que eu vou declinar esta maravilhosa proposta, mas infelizmente não vou fazer isso não. Mas você não imagina vou como é que ia ser não. bonitinho? Você com 500 exemplares e a gente morando numa casinha feita só de livros. O que você acha? Ia ser bonitinho, um iglu, tipo um iglu, só que de livro. Boa tipo ideia. um iglu. Vou aceitar. Eu tô brincando, não vou não. Vou rejeitar essa proposta. Meus amores, curtam, assinem, compartilhem, façam sigam tudo a que vocês gente puderem nas coisas fazer tudo. É isso aí. E, dona Jana, beijo pra você, hein? Beijo.